Eu sou Jotostes. Sou psicóloga e psicanalista com mais de 30 anos de experiência dedicados à saúde mental. Nos conhecimentos orientais ancestrais, eu encontrei uma abordagem integrativa que combina yoga tibetana e técnicas de meditação. E assim eu guio os meus pacientes rumo à realização pessoal, profissional e espiritual. A minha missão é simples e poderosa. Eu ajudo as pessoas a se libertarem do sofrimento e serem felizes, saudáveis e equilibradas. A meditação entrou na minha vida na adolescência, com mais ou menos 15 anos de idade, nas aulas de yoga. Na época eu fazia yoga como uma atividade física, alongamento, força, flexibilidade, e as meditações eram um exercício de relaxar o corpo e esvaziar a mente. Eu me formei em psicologia há 30 anos, pela PUC de Minas Gerais. Me formei com duas especializações, psicologia clínica e psicologia educacional. Eu sempre gostei muito de clinicar. Eu era apaixonada pela psicanálise e até hoje essa é a minha base teórica. É a base do meu entendimento da psique humana na nossa sociedade. Mas na experiência clínica, muitas vezes o tratamento empacava e eu não encontrava respostas e caminhos para avançar. Então, desde o início, eu buscava ampliar meus conhecimentos. E apesar de não considerar a espiritualidade na condução do tratamento dos meus pacientes, algo sempre me apontava para lá. Por circunstâncias outras, eu acabei indo para a Índia. E nas minhas idas e vindas, que duraram aí uns 5 anos, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi meditação com mantras, meditações ativas, danças sagradas. Eu aprendi a me conectar com o divino em mim, a elevar meu pensamento ao maior, uma cosmovisão na qual somos considerados fagulhas divinas, gotinhas de luz, onde tudo está conectado e integrado. Eu estudei também a medicina ayurvédica, o Bhagavad Gita. Todo esse conhecimento me trouxe uma compreensão mais ampla sobre o ser humano e aí a minha cosmovisão mudou. Eu visitei cidades, templos, eu fui aprendendo sobre o hinduísmo, sobre a sociedade hindu, vivi o início da sua revolução capitalista, vivi sua cultura, sua religião, seu comércio. Em todos os lugares que eu visitava, eu tinha sempre a sensação de um déjà vu. Me lembrei agora de uma passagem. Eu estava em Brindavan, indo conhecer o templo sede do Hare Krishna. Eu estava em um rickshaw e pensei, um dia eu vou escrever um livro sobre essa experiência, pois eu não tinha ideia de por que eu estava vivendo aquilo. Parecia que nada daquilo era uma escolha minha. Depois de muitos anos, digamos que já bem recente, é que eu compreendi por que eu fui parar na Índia e por que tudo aquilo me parecia tão familiar. Hoje eu tenho plena consciência do porquê. Essa consciência me traz paz, tranquilidade e motivação para cumprir o meu propósito e, quem sabe, evoluir na minha existência. Quando estamos meditando, nosso cérebro produz uma série de substâncias benéficas: serotonina, endorfina, dimetiltriptamina, e essas substâncias são responsáveis por sensações de bem-estar, relaxamento e expansão da consciência. Quando expandimos nossa consciência, todo o nosso ser expande. A experiência da atenção plena, ou como chamamos hoje, mindfulness, é o início do caminho para essa expansão, para começarmos a perceber a conexão entre tudo e o constante movimento de expansão de todo o universo. Apesar de todo esse conhecimento adquirido, na época eu não me sentia confiante. Achava que faltava alguma coisa, que tudo aquilo era óbvio demais. Isso me fez me afastar dos estudos e ir viver, experimentar a vida. Hoje eu entendo que naquela época eu não tinha era maturidade suficiente para compreender a dimensão de todo aquele conhecimento. E conhecia muito pouco também sobre o mundo real e as pessoas. Naquela época eu resolvi me mudar para Salvador. E logo o caminho da espiritualidade e do desenvolvimento humano voltou a me chamar. Eu fiz a minha formação em Reiki e voltei para a universidade para fazer uma pós-graduação em filosofia contemporânea.
isso em 2007. Na época, eu trabalhava com psicologia clínica e dava aulas de psicopatologia dentro do hospital psiquiátrico. Eu continuava insatisfeita com o meu trabalho e me via impotente diante das dificuldades dos meus pacientes de fazerem esse salto da consciência para a mudança. Eu estava tão insatisfeita que eu resolvi passear por outras formas de compreensão, ampliar mais a minha visão do ser humano dentro da nossa cultura. E a filosofia contemporânea foi maravilhosa. Minha tese de conclusão do curso foi sobre a emergência da consciência. Eu estudei os processos mentais que permitem a emergência da consciência em nós, através da filosofia da mente, em especial as ideias de Edgar Morin. Mingyur Rinpoche, um mestre budista, fala sempre: nós não precisamos aprender a meditar, nós nascemos sabendo meditar. Mas para nós ocidentais, isso não é ensinado. Nossa cultura, nosso sistema, nossa cosmovisão não dá valor a isso e nos ensina a correr atrás do ponteiro do relógio para produzirmos mais, mais e mais. Mais o quê? Logo depois, eu me mudei para fora do país. Eu fui morar em diferentes países. Voltei a estudar psicanálise. Na França, eu estudei psicanálise junguiana e somatoterapia. Na Inglaterra, eu estudei Viktor Frankl e a logoterapia. Eu continuava buscando na nossa cultura ocidental conhecimentos e experiências que me ajudassem a compreender a mente humana e, principalmente, que me ajudassem a tratá-la. Eu tenho que admitir que eu tinha um resultado positivo na minha vida. Eu tinha reconhecimento pessoal, realizações, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu ainda não me sentia nem feliz pessoalmente, nem realizada profissionalmente. E acreditem, isso me fez adoecer. Eu passei por momentos difíceis, com pensamentos ruins, compulsão alimentar, falta de sentido na vida, sofri com ansiedade. E isso não durou pouco. Confesso para vocês que durou alguns anos. Aquela falta de sentido, de propósito, um imenso vazio. Em 2016, eu comecei uma revolução pessoal muito sutil, me trazendo de volta para o caminho da expansão da consciência, vivendo novas experiências que me apontavam o meu verdadeiro ser. Até que um dia eu cheguei no meu limite. Eu não podia mais continuar vivendo naquele estado de tristeza, de autodepreciação, infeliz. Eu me sentia desamparada. Porque é assim, né? É assim que nos sentimos, desamparadas. Como se estivéssemos sozinhas, caindo num poço sem fim, sem nada nem ninguém para nos ajudar. Eu decidi então, em 2020, procurar ajuda. Eu procurei tratamentos físicos, mentais, emocionais e todos eles me ajudaram muito. Eu comecei a me reconhecer, lembrar de quem eu era e descobri que eu estava vivendo um desejo e não o meu propósito. E essa descoberta ou essa constatação virou uma chave aqui dentro de mim. Tudo aquilo que eu havia vivido e conhecido no Oriente se uniu em uma percepção maior que fez todo o sentido, um sentido que nunca tinha feito antes. Nesse período, começaram a aparecer pessoas fundamentais na minha vida hoje, que foram me guiando, me ajudando a encontrar o conhecimento que eu precisava para trilhar aquele caminho de desenvolvimento e realização, pessoal e espiritual. Como coincidência não existe, no momento em que eu consegui enxergar o meu propósito, o caminho se abriu e as ajudas apareceram. Foi então que eu conheci o Lujong, esse yoga tibetano terapêutico que eu chamo de yoga da felicidade. E é a partir daí que eu iniciei minha transformação. Tudo mudou e mudou muito. Quando eu vi o Lujong a primeira vez, eu pensei primeiro nos meus pacientes. Isso vai me permitir ajudar muitas pessoas, principalmente os idosos. Os movimentos são fáceis, adaptam-se a qualquer corpo, mesmo para aquelas pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de atividade física. E isso é fantástico. Uns meses depois, eu conheci a Raíssa Perona, minha mestra querida, com quem eu fiz a minha formação em Lujong. O Lujong é uma meditação em movimento.
Abre nossos canais, relaxando nosso corpo e acalmando nossa mente. A consequência de uma mente calma é um corpo de prazer. Um corpo de prazer é um corpo funcional que gera uma mente feliz. Esse momento é bem-aventurança, é felicidade. Nós podemos viver felizes, saudáveis e equilibrados todos os dias, a qualquer hora e em qualquer lugar, porque temos a capacidade inata. Eu comecei a praticar 2 vezes na semana com ela, como uma aula comum de yoga. E aí eu tive certeza da minha primeira impressão. Esse yoga é poderoso. Quando eu comecei a formação, desde o primeiro dia, eu comecei a praticar os 5 elementos, todo dia. E aí sim veio a transformação, como uma enxurrada. Foram mudanças de hábitos, clareza mental, eu estabilizei o meu peso, sentimentos de amor, tranquilidade e compaixão transformaram a minha visão das pessoas. Meus amigos cotidianos e distantes começaram a me dizer: como você está mudando, como você mudou. Eu encontrei no Lujong algo permanente, algo que eu faço por mim mesma todos os dias, sem depender de ninguém. Algo que me mantém firme no meu propósito, que me tira do fundo do poço, porque a nossa mente não para e o mundo está cheio de desafios. Por isso precisamos de uma prática diária para lidar com a nossa mente todos os dias. Hoje, eu sinto que a minha vida está nas minhas mãos, que meu bem-estar é reacionado por mim mesma, a qualquer hora e em qualquer lugar. O Lujong me trouxe a clareza da minha missão nessa vida: ajudar as pessoas a serem felizes e reduzir seu sofrimento. Eu continuo fazendo novas formações que me trazem mais conhecimento e técnicas para eu ajudar meus pacientes. Mas a transformação, a virada na minha vida foi o Lujong. Depois que eu comecei a praticar o Lujong diariamente, sinto meu corpo se transformando em corpo de diamante, como chamamos o corpo perfeito, ou seja, um corpo saudável, livre de venenos mentais e emocionais, equilibrado e feliz. O Lujong é uma meditação em movimento que desperta naturalmente a felicidade. E é por isso que eu chamo de yoga da felicidade. O Lujong é uma prática diária, ela deve ser feita todos os dias. Esses movimentos milenares têm origem na antiga tradição xamânica tibetana chamada Bon e foram incorporados e continuaram a se desenvolver dentro da tradição tantrayana do budismo tibetano. Nessa tradição, o corpo é entendido como um veículo de transformação do ser. Ao invés de sentar para meditar e acalmar a mente, fazemos isso através dos movimentos, que abrem os nossos canais do nosso corpo físico, mental, emocional e energético, e assim acalmamos a nossa mente. Olha que aspecto interessante da minha vida. Eu sempre tive uma atenção ao corpo físico. Eu sempre pratiquei esportes ou alguma outra atividade física. Apesar de estudar psicologia, eu sempre estava atenta e alerta a alguma técnica ou método que usasse o corpo para alcançar a mente. E eu encontrei algumas, como por exemplo a somatoterapia. Mas no Lujong eu encontrei o método perfeito. Você percebe que quando estamos no caminho do propósito, tudo o que você procura se apresenta? O exercício diário da meditação, esse exercício de se colocar no lugar de um observador de si mesmo, de sua mente, transforma a sua visão de si mesmo, dos outros e do mundo. A partir daí, você treina todos os dias esse lugar de atenção plena que te permite direcionar sua mente para onde você quer, para o seu desenvolvimento, para os seus projetos. E onde está sua mente, está sua energia. E aí você se torna poderosa. Você usa o poder da sua mente a seu favor, para a sua realização. E à medida que eu ia praticando, eu fui encontrando e cultivando o meu amor próprio, minha autoconfiança. Eu não só emagreci, como eu consigo hoje manter o meu peso. Eu percebo agora que minha felicidade não está fora de mim, nem em alguma coisa, nem em alguém,
mas em ser eu mesma. Eu encontrei um caminho profissional maravilhoso que me permite ajudar as pessoas com mais eficiência e com muito mais resultados. Quando eu realizei todas essas mudanças em mim, eu vi que eu podia ajudar os meus pacientes também, aprofundando minha prática pessoal e meus conhecimentos sobre a origem, os princípios e os benefícios desse método transformador. Eu me realizo pessoalmente e profissionalmente. Hoje, eu tenho certeza que eu encontrei o caminho. Eu posso ajudar minhas pacientes, que são, na sua maioria, mulheres maduras, que já estão com seus filhos crescidos, possuem uma certa estabilidade financeira, mas que se deparam com a solidão, com a falta de sentido e com muito medo da morte. Algumas dessas mulheres sofrem com relações abusivas e destrutivas que as deixam ainda mais enfraquecidas. Muitas não têm motivação para a vida. Elas apresentam algum grau de depressão por conta dos seus medos e angústias. Mas essas mulheres querem se libertar da ansiedade, do medo e do sofrimento. Muitas não conhecem as técnicas que eu uso e acham até que não são capazes de fazer. Mas quando elas começam a praticar, percebem a simplicidade e o poder do yoga da felicidade.